Olá! Começando mais uma live de perguntas e respostas ao vivo. Essa live acontece toda última terça-feira do mês, às 21 horas, aqui no meu perfil do Instagram. Para quem tem vontade de participar, tem um link que fica disponível ali na minha bio do Instagram, um Linktree. Clica ali naquele link, aí vai ter uma opção que é participar da próxima live. Tem um formulário, preenche o formulário, que preenchendo o formulário, o William, que é da minha equipe, convida a pessoa para participar da próxima live. Vou chamar aqui então a Jaque. Jaque, já aceitei, é só entrar. Oi, boa noite. Tudo, Tudo bem? tudo bom. E aí, qual que é a tua Eu pergunta e estou da onde que tu falando tá do Rio falando? de Janeiro. A minha pergunta é que eu descobri pouco tempo que eu estou com uma lesão de alto grau, né? Eu fiz o exames, né? Eu fiz com biópsia, né? Aí deu essa lesão de alto grau. Só que eu ainda não consegui ir na ginecologista. Estava marcado para essa segunda. Só que aí ela faltou, aí marquei para sexta-feira para ela me explicar direitinho o que é essa lesão de alto grau, que eu tô meio confusa, entendeu? Tá. E deixa eu só te fazer uma pergunta. Esse resultado deu no Não preventivo ou na deu no biópsia? preventivo, sabe o que aconteceu? Eu fiz dois preventivos em 2021 e 2022. Os dois deram cervicite e o doutor não me tratou. Aí só passou, Tá. porque eu tenho mioma também, né? Intramural ele. Aí passou algumas vitaminas, algumas coisas, mas não tratou a cervicite e não se aprofundou para saber o porquê desses dois exames que deram cervicite. Aí eu acho que se Entendi. agravou mais ainda porque eu estou com sangramento, assim, eu sangro com qualquer coisa. Se eu for no banheiro fazer o número 2, eu sangro. Do nada, às vezes nem é o dia de eu menstruar, sangro. E fica saindo muito pedaço. E no dia que eu fui fazer a biópsia, sangrou muito. Preventivo eu fui fazer, sangrou muito. E transvaginal que eu fiz, também sangrou muito. Certo. O que que é então a lesão de alto grau? A lesão de alto grau é a mesma coisa que NIC2 ou NIC3, que é uma sigla para neoplasia intraepitelial cervical, que é uma lesão pré-câncer no colo do útero, tá? O que que a gente faz de tratamento? Depende da idade. Quando a gente tem uma mulher com menos de 25 anos, com uma lesão completamente visível, a gente opta por fazer tratamento com laser, que é um tratamento destrutivo que destrói a lesão. Quando a gente tem uma mulher com mais de 25 anos, em geral a gente opta por fazer a cirurgia do CAF, que é a cirurgia de alta frequência, também chamada de cirurgia de LIP ou de EZT, que vai retirar essa parte do colo do útero que está com a lesão. Então é isso muito Ah, provavelmente que tá. vai ser feito no teu caso, essa Entendi. cirurgia. É porque a ginecologista ainda não falou o que seria para o meu caso. É porque eu, assim, se eu falar para a senhora que eu estou tranquila, não estou, porque esse sangramento está cada vez ficando pior. E quando eu fui fazer a biópsia, o doutor falou para mim, que eu perguntei logo, né? Eu falei, é grave? Aí ele falou assim para mim, falou assim, ó, dependendo do resultado dessa biópsia, o seu caso é cirúrgico, porque só encostar no colo do seu útero, ele já sangra, entendeu? Foi isso que ele me Uhum. explicou. É, isso. Aí vai tirar esse CAF, esse pedaço do colo do útero, ele já é um CAF, que ele é terapeuta diagnóstico. O que que é isso? Ele vai ter uma amostra maior de tecido para saber que realmente. Porque lesão de alto Uhum. grau não é câncer, tá? Então, mas vai ter uma margem de segurança maior para ter certeza que realmente não é câncer. E vai ter. Ele é terapêutico, porque ele já retira a lesão também. Sangramento não é tão comum quando tem É, lesão de alto grau. É mais comum. Por isso que a gente sempre
tem que fazer uma boa investigação. Mas como deu isso na tua biópsia, o mais provável é que realmente só seja uma lesão de alto grau, provavelmente um NIC2, um NIC3, né? Que é o correspondente a isso no colo do útero. E aí, na cirurgia do CAF, Uhum. já vai ter essa segurança, porque a amostra de tecido é maior e já consegue retirar as lesões. O ideal é que sejam margens livres, ou seja, que retire a lesão por completo, que não Nem sobre entendi. lesão no Aí colo do tem como útero. você me tirar essa dúvida? O porquê dessas lesões? Porque eu entendo, assim, algumas coisas que eu leio, né? Que essas lesões é o quê? É HPV? Porque eu sempre fiz meu preventivo e nunca deu HPV. É um HPV? Sim, a lesão de alto grau é Mas causada pelo mesmo a vírus do gente fazendo HPV. preventivo, ele não vem escrito, não acusa, nem na biópsia, quando você faz. Porque são Ah, exames diferentes. O preventivo, a biópsia, ele vê se tem lesão ou se não tem lesão. Já tem um exame que se chama pesquisa de HPV, que é o ou PCR, que é o mais sensível, ou a captura híbrida. E daí esse sim vê a presença do vírus. Só que quando tem uma lesão de alto grau, a não gente precisa já fazer esse exame, sabe. porque a gente já sabe que essa é uma lesão HPV induzida, que se chama, que é causada pelo Ah, vírus do tá, HPV. entendi. E em respeito de ter relações, eu posso passar para o meu parceiro, alguma coisa assim? Que não me O, explica. o teu parceiro, ele tem que ir no médico para fazer uma avaliação para ver se ele tem alguma lesão ou não. Então ele vai, faz uma peniscopia, que é o exame que parecido correspondente à colposcopia, só que do pênis. Outros exames que a gente faz quando dá um exame alterado. Pesquisa outras doenças sexualmente transmissíveis. Não que a pessoa tenha, mas como a transmissão é a mesma, a gente pesquisa. Então, faz uma coleta de sangue de Sífilis. hepatites, sífilis, HIV. Tem uma coleta que faz no colo do útero, que é o painel infeccioso, que ele vê várias bactérias como clamídia, Neisseria, Eu tricomonas, cheguei a fazer um ureaplasma, exame de micoplasma. sangue de clamídia. Eu lembro que o doutor que fez esses dois preventivos, ele me pediu a respeito desses exames, mas só que não deu nada não. De herpes também ele fez, mas não deu nada. Certo. Então agora no caso é só realmente definir qual vai ser o tratamento, que nem eu falei, o muito provável vai ser esse, porque Uhum. esse é o protocolo do Ministério da Saúde, e a partir do resultado da CAF, definir, realmente era a lesão de alto grau, tirou toda a lesão, ou vai aparecer alguma coisa de Entendi, entendi. diferente. Agora eu fiquei mais assim aliviada, porque eu já estava já com a minha Que bom. cabeça, né? A doutora tinha me explicado mais ou menos, mas só que aí algumas coisas, como não é ginecologista, é clínico geral, aí não tem como explicar direitinho, entendeu? A minha preocupação. Sim. Se tu quiser assistir, tem uma live só sobre lesão de alto grau, que está disponível tanto no Instagram quanto no Facebook, Uhum. quanto no meu canal do YouTube que eu fiz. Então, tu pode assistir essa live que vai te De ajudar, alto que o nome é grau, né? Lesão de Alto Grau. Ah, eu vou assistir sim. Me ajudou muito. Obrigada. Tá. Obrigada pela tua Tchau. participação. Tchau. Então, agora a vez da Ana Paula. Ana Paula, já aceitei aqui, só entrar. Ana Paula, não, a gente não tá te vendo. Vamos ver se a Ana Paula vai conseguir entrar. A Julie perguntou: tomar 2 doses da vacina para HPV ajuda no tratamento para quem descobriu o NIC1? O planejamento ali da vacina, o esquema, são 3 doses. Ela vai ajudar não para esse NIC1, mas vai ajudar para diminuir a chance de uma recidiva, de uma nova lesão. Então, tem uma live minha só sobre vacinas que eu
mostro alguns estudos e falo sobre isso. Então, a vacina ela ajuda para evitar recidivas, novas lesões, para quem já está com lesão. Vamos lá, a vez aqui da Cecília Serpa. Cecília, já aceitei aqui, só entrar. Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo bem? Boa Eu me noite. chamo Belém do Da onde que tu Pará, fala? aqui do norte. Eu tive essa alteração no meu preventivo. Eu cheguei a perder 9 quilos de tanto desespero que eu fiquei. E eu comecei a pesquisar o que era isso, porque meus preventivos sempre davam normal. Sempre davam normal. E de repente apareceu o NIC 3. E eu descobri a senhora pelo Instagram. E comecei a ver os vídeos, a pesquisar, a ver as perguntas e respostas. Aí aquilo foi acalmando o meu coração. Porque eu estava desesperada. Eu estava com tanto desespero que a vontade, às vezes, era até de desistir e deixar acontecer o pior comigo. Mas aí eu chorava muito, me desesperava, meus pais choravam, meu esposo, meus filhos. Eu ficava desesperada. Aí, pelo SUS também, que eu não tenho plano de saúde, eu fiz pelo SUS, mas eu fui bem amparada pelo Sistema Único de Saúde. Eu fiz os pré-operatórios particular para ser mais rápido. E dia 21 de dezembro eu fiz a conização e a biópsia já veio, deu margens livre. E eu estou me sentindo bem agora. Agora, minha pergunta é, quando é que eu posso manter relação sexual? Faz quanto Eu tempo fiz da dia 21 de cirurgia? dezembro. Então já pode. Claro, eu sempre falo, a melhor pessoa para dar esse tipo de orientação é o médico, teu médico, quem fez a tua cirurgia. Mas em geral, após a cirurgia da CAF, né, a cirurgia da alta frequência, 30 dias depois já está liberada para ter relação sexual. Aí, o que eu recomendo é usar preservativo até o primeiro controle, que são 6 meses depois da cirurgia. Por quê? Porque o parceiro também tem que ser avaliado e para evitar que tu tenha digamos que teu parceiro tenha alguma lesão, que tu tenha uma Sim. recontaminação, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, mas tu já tá liberada para ter Pois é, relação sexual. E aí, eu mantive pós relação cá, ontem, só pode que falar. veio um pouco de sangramento. É normal? Pode ter um pouco de Hum. sangramento, sim. Tu foi no médico depois da cirurgia para ver se estava tudo certinho Fui. com o colo do útero, Eu a fui, ela viu a cicatrização? biópsia, aí ela marcou para mim voltar em abril com um novo preventivo. Aí, como eu vi aí nos seus vídeos, é Aham. melhor uma médica mesmo, uma ginecologista, fazer o meu preventivo. Aí eu vou procurar uma médica. Isso. Pós-CAF, pós-cirurgia de alta frequência, como é que é o acompanhamento? Vai ficar fazendo Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses por 2 anos. Se em 2 anos não tiver nenhuma lesão, aí o acompanhamento passa a ser anual. Sempre que possível, a gente associa a pesquisa do HPV junto. Então, faria Papa Nicolau, colposcopia de 6 em 6 meses e a pesquisa de HPV uma vez por ano. Por quê? Porque quando a pesquisa do HPV está negativa, a chance de tu ter uma recidiva, uma nova lesão, é muito baixa, tá? Para ter uma noção, 75% das mulheres pós-cirurgia do CAF ficam com pesquisa do HPV E eu tô me negativa. sentindo super bem. Mas eu senti, depois Que que eu bom. vi as suas lives, depois que eu vi seus vídeos, me tranquilizou. Porque menos de 2 meses perder 9 quilos não foi fácil. Eu chorava, estava quase entrando em Imagino. depressão. Aí eu comecei a assistir sua live e olha, aliviou tudo aqui dentro de mim. Aquele furacão que estava aqui dentro acabou. Que Eu bom. agradeço muito, muito a senhora por Deus lhe usar para as pessoas, que a senhora é uma mulher do bem. Obrigada. Fiquei até Muito emocionada. obrigada, doutora, porque eu já estava nas minhas últimas, já querendo desistir, deixar essa doença me tomar, já queria lavar as mãos, já queria só esperar a morte. Eu achava que para mim não tinha mais solução. Aí eu fico até. Que
Deus. Bom que deu tudo certo. Obrigada, doutora. A senhora foi o anjo da minha vida. Imagina, obrigada pela tua Obrigada, pergunta. doutora. Tchau. Que bom, que bom. Ai, Ó, deixa eu só te falar mais uma coisinha pra ti. Que são importantes, que às vezes as pessoas não falam, tá? O ideal é no controle de 6 meses fazer um preventivo do canal anal também, porque quando a pessoa já teve uma lesão de alto grau, então NIC3, como é o caso, tem 9 vezes mais chance de ter alguma lesão sim. no canal anal, porque o vírus, a gente fala que o HPV não tem cerquinha, né? Ah, eu nunca tive relação anal, mas ele não fica restrito ali no colo. Na grande maioria das vezes não vai ter nada, mas é importante que faça esse exame e vacinar. Então, vacinar ajuda a diminuir a chance de uma recidiva, de uma nova lesão. Vale a pena fazer a vacina do HPV também, Eu tá vou bom? fazer agora dia 10, 49 anos. É bom tomar vacina? Sim, pode Tá tomar, bom, então. Vou tomar vacina. Ai, tá obrigada, bom? doutora. Um Abração, beijo, tudo beijo. de bom. Um Tchau. abraço, tchau. Então, a vez agora da Cláudia Ramos. Eu não sei sair. Isso que era mentira. Ah, tem Sim? um xizinho, eu não consigo tirar da live, mas tem um xizinho aqui em cima, é só tu Ah, apertar no tá. xizinho que tu vai sair. Oi, boa Tudo noite, bem? doutora. Tudo bom? Boa noite. Da onde que tu Eu fala e sou de qual que é a tua Vargem pergunta? Grande do Sul, estado de São Paulo. Tá bom. Pode fazer a Então, doutora, pergunta, eu vamos lá. tive uma lesão, NIC2, lesão de alto grau, né? E aí eu Sim, fui, aham. até eu também fiquei apavorada, igual essa antes de mim, né? Eu tava falando, porque eu perdi uma irmã com câncer de ovário, então, e eu nunca deu nada no meu preventivo. De repente, eu veio a notícia que eu tinha dado uma alteração. Aí fui no posto, fui até chorando já, descabelando também. Achava até que eu já estava com câncer mesmo. Aí fui acompanhando, fui fazer a colposcopia, né? E deu mesmo. Aí fiz a cirurgia de alta frequência, é CAF, né? E depois deu livre, tudo. Só que, quer ver, eu fiz em outubro. Só que assim, às vezes na relação, fica um pouco meio sensível. Sinto um pouquinho, ainda não deu 6 meses, né? Que eu vou fazer ainda. Ela já marcou pra mim fazer. E de vez em quando dava umas fincadinhas assim do lado, mesmo que deu livre. É normal, doutor? Essa- Esse teu desconforto na relação é quando o pênis entra na vagina ou Lá quando no encosta lá fundo. no fundo? Tá? Assim, ó, não é comum acontecer isso, tá? Sempre tem que, por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque principalmente quando é uma dor na entrada, tem a ver com a lubrificação. Às vezes, aquele processo foi tão traumático para a pessoa que passou por aquilo, que a relação é algo que faz lembrar de todo esse processo. E às vezes a dor tem a ver com isso, porque não está tão lubrificada ou não está tão relaxada para ter a relação sexual. Porque pela CAF em si, não era para tanto tempo depois da cirurgia ainda ter dor na relação sexual. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que vá no médico que operou para examinar, para ver se o colo está Uhum. cicatrizado, tudo certinho, tá? E usar um lubrificante na relação ajuda também, tá? Porque se foi tudo bem na tua cirurgia, não era para tu ter dor. Essas fincadinhas que sente, muito provavelmente não é por conta da CAF. Uhum. Certo. Então, ela já marcou para mim fazer o preventivo lá com ela mesma que fez a cirurgia, né? Uhum. E então, pô, vamos ver, né? Tomara a Deus que não voltou, né? Mas não volta assim tão rápido. Não, é que nem eu conversei antes. Se as tuas margens livres, principalmente, existem dois tipos de margens. As margens ectocervicais, que são da parte de fora, que são as que são voltadas para a vagina,
e as margens endoscervicais, que são da parte de dentro do útero. As margens endoscervicais são as mais importantes para saber se vai ter um risco maior de recidiva de uma nova lesão ou não. Então, quando as margens estão livres, é excelente. Aí tem algumas coisas que a gente pode ajudar a imunidade. Então, vacinar Assim, também tomei diminui uma a vacina. chance de ter uma nova. Ah, Isso, são 3 doses, né? Então, 0, 2 e 6 meses. Então, por exemplo, uma hoje, uma 2 meses depois da primeira dose e outra 6 meses depois da primeira dose. Vacinar, avaliação do parceiro. Então, o parceiro ser examinado para ver se ele tem alguma lesão. Coisas que ajudam a imunidade. Então, eu falo muito aqui, tem até uma live que eu fiz isso sobre controle de ansiedade, de estresse, isso é uma coisa que ajuda. A alimentação saudável ajuda. Tem um estudo que saiu ano passado que associou zinco, que é uma vitamina, uhum, ajuda também na eliminação do vírus. Trocar o método anticoncepcional para quem usa anticoncepcional, trocar para um DIU. Por quê? Porque o anticoncepcional, 10 anos de uso de anticoncepcional aumenta em 124% o risco de câncer de colo de útero. Então dá para trocar por um DIU, que o DIU ele tem uma questão que ele aumenta a imunidade local, então a quantidade de células de defesa no colo do útero, isso aumenta a taxa de eliminação do uhum. vírus do HPV, é outra coisa que ajuda. Medidas gerais para melhorar a imunidade, como atividade física, sono regular, tudo isso é importante para diminuir o risco de uma recidiva. Para quem tem outras doenças, então às vezes uma pessoa que é transplantada, que usa corticoide, alguma coisa assim, aí é um pouco mais complicado, que tem as medicações imunossupressoras. Para quem tem HIV, daí tem que fazer um bom controle do HIV, porque isso afeta a imunidade, aí vai depender de cada história, de cada Uhum. paciente, de cada caso. Certo, doutor. Consegui te Sim, e eu ajudar? também descobri a senhora pelo YouTube e gostei muito, aí me aliviou muito também. Eu agradeço, viu? Que bom, Por tudo. que bom. Obrigada. Obrigada pela tua Obrigada, senhora. participação. Boa noite. Boa noite. Vamos aqui a Ana, vamos ver. Ana, já aceitei. Para quem tem dúvida e quer participar, manda aqui o seu pedido para participar da live que eu chamo. Enquanto isso, não está conseguindo entrar. Eu vou responder umas dúvidas que passaram aqui. Vamos lá. Hum. A Cecília colocou, fui selecionada para a live, mas não consigo entrar. Cecília, manda aqui a solicitação de participação que eu aceito. Tive câncer de colo de útero por HPV, esterectomia radical há 1 ano. Agora tem lesões na vagina. Fiz biópsia e o resultado só daqui 40 dias. Estou com medo de câncer ter voltado agora na vagina. Me ajude. Gilda, então, tem que ver realmente o que deu no resultado da biópsia. O que eu posso te falar? Assim, quando é uma lesão que é em paredes, a vagina tem o fundo da vagina, né? As paredes laterais e parede anterior e posterior. Quando a gente tem uma lesão ali em parede lateral de vagina, muitas vezes a gente consegue tratar com laser, quando é uma lesão NIC3, por exemplo. Uma NIVA3, que seria o correspondente ao NIC3, só que na vagina. Quando a gente tem uma lesão de fundo da vagina, ela se comporta como se fosse um colo de útero. E aí, normalmente, o que se indica para pessoas que já tiveram câncer de colo de útero é a ressecção, que é a colpectomia, que é uma cirurgia que retira essa parte da vagina que está com a lesão. Então, o primeiro tem que ver o que deu na descrição da colposcopia, onde que está a lesão, e o resultado da biópsia para definir o que vai fazer de tratamento. Deixa eu ver aqui que a Micaele tá mandando aqui. Micaele, já aceitei. Só entrar para fazer a tua pergunta.
Vamos ver se ela consegue entrar. Tudo bem? Tudo bom, doutora? Da onde que tu fala? Eu falo do Guarujá, litoral de São Paulo. E qual que é a tua pergunta? A minha pergunta é: eu fui diagnosticada com o NIC3 de alto grau, eu tenho 23 anos. Tá, E desses dias eu não ando dormindo tá. com medo. Né? Perdi um parente de câncer, mas não foi relacionado a isso, né? Foi de metástase. E eu fiquei com medo. Aí eu gostaria de saber qual são as chances de cura, de tudo que possa dar certo, os tratamentos, que até agora é dia 6, agora segunda-feira, eu tenho uma consulta marcada com o doutor para poder verificar. Tu é muito jovem, então isso é uma coisa boa. Por quê? Porque quanto mais jovem, melhor a imunidade, ou seja, maior é a chance de eliminar o vírus. Normalmente, mulheres jovens, que nem tu, com menos de 25 anos, a gente dá preferência para fazer tratamento com laser. Então, a gente destrói a lesão por completo, sem precisar retirar uma parte do colo do útero. Quando essa lesão é completamente visível na colposcopia, que é aquele exame que a gente olha o colo do útero com uma lente de aumento, com microscópio. Se isso não estiver disponível aí aonde tu faz na tua cidade, enfim, onde faz o atendimento, aí a gente faz a cirurgia do CAF, que é aquela cirurgia que vai tirar a parte do colo do útero que tá com a lesão, tá? Isso, foi o que Então, trouxe. as duas opções de tratamento são essas, mas assim, no teu caso, como tu é muito jovem, isso é excelente, porque a evolução acaba sendo muito boa. Ótimo, Então pode ficar tranquilo. ótimo. Claro, tem que buscar um tratamento, né? Sim, eu tô Até com 25 anos, pelo protocolo, até seria possível só acompanhar. A gente, na prática, não costuma fazer muito isso. O que o protocolo do Ministério da Saúde fala? Mulheres até 25 anos, a gente divide em dois grupos. Menos de 20 anos se acompanha quando tem uma lesão de alto grau, entre 21 e 25, de preferência se trata. Então, tu tem 23, de preferência se trata. E se possível, se faz laser. Se possível, por quê? Porque se a lesão não for completamente visível, não dá para fazer laser. Aí tem que fazer cirurgia mesmo. Se a lesão não for completamente visível, vai fazer cirurgia. O que é não ser completamente visível? É ir para o canal, para o colo, para cima da parte para dentro do útero, a parte que a gente não consegue enxergar na colposcopia. Ah, sim. O médico solicitou a cirurgia, no caso, aí ele falou que é do cone, né? Tipo um cone, e do CAF também, né? E aí, dia 6, eu vou verificar com o médico, que ele me passou para outro médico, que ele vai decidir o que vai, no caso, vai ser feito. E outra coisa que anda me atormentando é que eu não durmo, né? Então eu fico com muito medo por eu ser jovem. Tenho um filho vai ter 3 anos também. Eu tive um filho, e por eu ser tão jovem e estar nesse nível já alto, de alto grau, né? Que é o NIC3. Então, isso me assusta bastante, né? E eu até então não tô com nenhum tratamento, né? De remédios ou pomadas, nem nada, a não ser na segunda-feira agora ir ao médico para verificar os exames. Minha estereoscopia, eu fiz uma estereoscopia diagnóstica, né? Tá tudo normal, tá tudo dentro dos parâmetros de sangue, só a biópsia, que foi 3, que o médico tirou de horas diferentes, né, de 1 hora, de 12, e se eu não me engano de 6, que deu alteração, né, e isso que me assustou bastante. A gente fala assim, ó, que nem todas as pacientes leem o livro, né? Porque assim, pelo protocolo, tu tá fora do rastreamento. Pelo protocolo do Ministério da Saúde, a gente começa a coletar preventiva a partir dos 25 anos. Por quê? Porque o câncer de colo de útero é um câncer insidioso, ou seja, ele leva muito tempo para se desenvolver. Em torno de 10 a 18 anos. Mas o que a gente fala? Nem todo mundo lê o livro, ou seja, tem pessoas que desenvolvem mais rápido, como provavelmente foi o teu caso, tá? Assim, o fato de tu ser muito jovem é uma coisa positiva. Por quê? A gente tem alguns estudos que dividem assim, mulheres com menos de 35 anos e com mulheres com mais de 35 anos. Com menos de 35 anos, a chance de eliminação do vírus é muito maior do que com mais do que 35.
Não significa que uma pessoa com mais de 35 não consiga eliminar, mas a taxa de eliminação é menor, entendeu? Então, no teu caso, o que vai fazer? Então, digamos que opte por fazer a cirurgia e não o laser. Vai fazer a cirurgia, vai vacinar, vai fazer coisas que ajudam a melhorar a tua imunidade, que é tudo aquilo que eu falei antes, né? Avaliação do parceiro, vai fazer tudo igual. A chance de tu ter uma nova lesão é menor. Ótimo, ótimo. Tanto que hoje meu marido também passou pelo urologista, ele solicitou um exame para ele, tá até aqui que ele me entregou, só não sei o nome direito que tá escrito, mas vai fazer o exame direitinho para poder verificar. Então me tranquilizou bastante na parte que, por eu ser mais nova, eu tenho bastante chance de me livrar, né? Logo. E eu vou comentar uma coisa que tu falou ali, que é que é a diferença de CAF para conização. Muitas vezes é utilizado como sinônimo, tá? CAF, conização. Mas na prática não é. Qual que é a diferença? Para NIC3 se faz CAF, que é cirurgia de alta frequência, que é a mesma coisa que LIP, que é a mesma coisa que EZT, que vai passar é uma cirurgia de alça, que vai passar uma alça para tirar essa parte do colo do útero que está com a lesão. O cone é uma cirurgia feita com bisturi frio. Então, em vez de passar alça, a gente vai lá com um bisturi e corta. Qual que é a diferença? Que retira mais tecido. Então, normalmente a gente não usa o cone frio para NIC3, usa para outras situações. Então, até porque pode ser que tu engravide de novo depois, e aí se a gente tira mais parte do colo do útero, tem um risco maior de trabalho de parto prematuro numa gestação futura. Então, para o teu caso, ou faz laser ou faz essa cirurgia do CAF. Isso, no meu caso vai ser cirurgia mesmo. Então, até me tranquilizou mais agora, porque eu estava ansiosa, né, para segunda-feira, porque eu não estava aguentando mais e tudo mais, porque aconteceu muito recente eu ter perdido um tio semana passada, né, porque ele teve câncer no reto e aí a dele foi metástase, então espalhou pelo corpo inteiro e tudo mais, então assombra, né, assusta quando fala que é de alto grau, que já está quase no nível mais avançado de virar um câncer também. Mas assim, ó, o que eu acho que talvez se tranquilize, o NIC3, que além eu falei, nem todo mundo lê o livro, mas assim, em média, fica 10 anos no estágio do NIC3. Então, é uma coisa que precisa ser resolvida, mas não é que do dia para a noite que a pessoa vai evoluir para um câncer, entendeu? Sim, sim. Sim, então tá ótimo, até me tranquilizou mais agora. Então, vou esperar para segunda-feira para o doutor decidir, né, certinho e marcar a cirurgia, né? E aguardar o resultado da biópsia, porque na mesma hora faz a biópsia, né? Para poder saber as Sim. margens, né? O médico também me falou que posso ter uma possibilidade de ter as margens livres. E falou assim que também depois eu posso tomar a vacina novamente, né? Porque eu já tomei. Ah, tu já tomou? Né? Não, eu Tu já tomou tomei três? antes. Eu tomei quando eu fiz os 15 anos, né? E depois eu tomei novamente a segunda dose quando eu era um pouco mais nova também, né? Mas aí ele me recomendou também que depois da cirurgia eu posso estar posso estar tomando novamente, que é a terceira dose no caso, da vacina. Isso, tu tomaria a terceira dose, exato. Isso. Que aí ficaria mais tranquilo, não evitaria, né? Mas querendo não uma barreira, né? Isso. Contra. Ela diminui recidiva, diminui a chance de tu ter uma nova lesão. Isso. Tá bom então, doutora. Obrigada. De nada, um beijo, obrigada pela tua participação. Ó, vez da Helenira agora. Helenira, já aceitei aqui, é só entrar. Doutora, tudo. Tudo bem? Doutora, eu falo Da onde que tu fala? Então, doutora, E aí? então, eu Qual que é a tua falei com o dúvida? pessoal da produção e eu queria, assim, ó, todo mundo fala aí da CAP, né, do NIC 3, NIC 2, enfim. Aí eu fiz um processo desse, mas e quando eu fui fazer uma análise, que as pessoas esquecem de olhar também quando você quer ter um bebê lá na médica e ver o colo do útero, né? Para ver também quais são as possibilidades, se tem que fazer
esqueci de são 3 processos. São processos que eles dão um pontinho, né, no colo. Tem um processo também que eles têm alguma coisa dentro, né? Eu esqueci o nome de fala, que é um processo para quem quer ter bebê, para não ter risco. Como o meu colo, eu acredito que tá 2,2 e o normal é 2,5. E aí, aqui, eles têm um processo que faz uma cirurgia antes de você prever ter a gravidez, que você põe é como se fosse um nozinho, alguma coisa que amarra e põe para segurar o peso do bebê. Mas Uma é uma cerclagem. cirurgia. E quando você faz essa cirurgia que você põe perto da parte em cima do colo, do útero, que você põe essa parte assim, eles falaram que não sei se tem aí no Brasil, porque eu conversei com o meu ginecologista, ele falou que não conhecia muito bem, mas aí eu queria entender se aqui no Brasil existe essa possibilidade de você fazer essa cirurgia mas quando você faz essa cirurgia, depois você só pode ter cesariana, você não pode ter parto normal. Porque isso é como se você colocasse uma coisa que impedisse a passagem do bebê. E aí eu não sei, o que a senhora recomenda quando a pessoa tem um colo do útero menorzinho, né? Mais risco, antes de você prever ter um filho, né? Porque às vezes você pode fazer alguma coisa antes, né? A senhora saberia me dizer, doutora? Ó, então tá. Falhou um pouco, mas eu peguei a Muito. essência, tá? Então, assim, que tem uma falhada. Mas assim, então a pessoa fez uma cirurgia do CAF, uma cirurgia de alta frequência, retirou ali a parte do colo do útero que estava com a lesão e ficou com o colo do útero mais curto. Então, a primeira coisa Tá. para diminuir o risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura é esperar no mínimo 1 ano para engravidar após a cirurgia, porque esse risco é maior no primeiro ano. O ideal é esperar 2 anos para engravidar após cirurgia, tá? Porque o risco é maior. Aí tem algumas coisas que a gente faz durante a cirurgia para diminuir esse risco. A gente sabe que o risco, por exemplo, de estenose do colo do útero, que é ficar mais fechado e isso dificulta para engravidar, tem a ver com a quantidade de volume que foi retirado e não tanto com a profundidade. Então, escolher o tamanho de alça adequada para o colo da paciente é uma das outras coisas que ajuda. Isso Então, mas quando no intraoperatório da eles cirurgia. fizeram essa análise, eu lembro que eles puseram um anel dentro. E nesse anel é para ver se o colo consegue entrar. Aí ela falou assim: eu não tenho acesso interno para colocar. Eu tenho que fazer essa cirurgia para pôr dentro, mas eu nunca ouvi falar dessa cirurgia. Uma cirurgia que você faz um buraquinho um pouco em cima da vagina e põe dentro. É. Então, o que existe de cirurgia para colo de útero curto é a cerclagem, que é uma cirurgia que dá ponto no colo do útero e fecha. Normalmente se faz cerclagem, se mede o tamanho do colo do útero durante a gestação, tá? Para ver o risco de trabalho de parto prematuro. Então, se mede ali entre o primeiro e o segundo trimestre da gestação. Mede, tá com o colo curto, aí menos do que 2,5 centímetros, que é a referência, se faz essa cerclagem, que é uma cirurgia que dá ponto e amarra, e aí esse ponto se solta com 36 semanas. Com 36 semanas vai lá, corta o ponto para a pessoa Ela estava falando conseguir. que quando esse procedimento de pôr internamente, eles fazem isso mais para quem não está grávida ainda. Mas eu nunca ouvi falar. Sim. Eu tenho uma paciente que fez. Eu tenho uma paciente que fez. É uma paciente que mora em Manaus, ela fez em Curitiba essa cirurgia pré-gestação. Só que no final das contas acabou que não deu certo a gestação dela. Aí teria que ver exatamente qual que é o nome do procedimento que faz. Provavelmente é uma cerclagem, só que faz, às vezes faz até por laparoscopia, em vez de fazer por via É vaginal, faz essa que por ela falou, cima. porque ela falou que Teria que tem ver 3 com camadas. qual que E é a até, por técnica, exemplo, se né? você não tem a primeira e a segunda, eles fazem na terceira. Aí ela falei pra ela, mas tem a seclagem. Ela falou, então, mas se você não tá grávida, não tem o porquê eu fazer uma seclagem. É o melhor mesmo eu fazer a interna, porque eu fazendo a interna, eu evito você ter eu evito você perder bebê e tudo. A diferença é que quando você faz essa, você depois, se você perder o bebê, você tem que fazer uma cesariana. Se o bebê morrer antes do prazo, vamos dizer,
Você tem um bebezinho, tem, infelizmente, tem uma perda, ela fala que é isso. Eu não sei porque eles querem fazer essa cirurgia. Eles me deram a ideia de fazer essa cirurgia antes, entendeu? Eles nem me falaram muito da secagem. Entendi. Aqui não é tão comum, tá? Nesses anos todos, eu tive essa paciente que ela já tinha feito uma CAF e ela fez depois essa cerclagem por laparoscópica, né, por vídeo, e só que no caso dela, ela acabou perdendo a gestação. Então, aí teria que ver direitinho a técnica para. É, Aqui não não, quando eu costuma se comentei fazer com o esse meu tipo de doutor, com o médico cirurgia. que eu fiz, assim, eu acompanho, porque assim, eu acompanho nos dois, né? Eu gosto de fazer tudo nos dois países. E aí o médico falou pra mim, Helene, Sim, aqui a gente não faz isso. Até então eu sei que usa essa secagem e tem um outro parecendo um tubinho que você põe na argola, um o pessário. pessário. Isso. O- O Entre o pessário, pessário e a exato. secagem, Isso. qual que é o melhor, na sua opinião, doutora? Depende. Depende do caso, depende, porque para fazer cerclagem tem algumas indicações, tem algumas pré-requisitos que precisa cumprir. Então, aí tem que avaliar durante, porque que nem eu falei, isso é uma avaliação que é feita durante a gestação, dependendo do caso. Por exemplo, se uma paciente que já está com dilatação de colo de útero, ela não tem mais indicação de fazer cerclagem, ela vai ter Ah, indicação tá. de colocar o pessário, entendeu? Por isso que essa avaliação do comprimento do colo é feita ali entre o primeiro e o segundo trimestre, Não, bem esse cedo, processo é para um bem processo antes pré. Ele do é trabalho de antes. parto. A médica falou que é Exato. 98% assim as chances de sucesso para quem não. Aí eu até perguntei, eu falei, mas é comum isso? Ela falou assim, não, Helene, porque o problema é as pessoas não fazem exame antes de engravidar para saber o tamanho do colo do útero para ter certeza se tem ou É. não. Aí, É uma coisa que tem que avaliar bem risco e benefício, até porque o que uhum, os estudos mostram, tá? A cirurgia do CAF, ela aumenta em 3 vezes o risco de trabalho de parto prematuro para grandes prematuros. O que é isso? São bebês com mais de 34 semanas, com mais de 8 meses. Geralmente são bebês que já não vão mais para uhum, UTI, ficam bem. Os estudos não mostram que teve diferença para bebês com menos de 34 semanas, que na verdade são aqueles prematuros que precisam de UTI, que tem risco de uhum, vida, esse tipo de coisa, tá? Então, por isso que tem que avaliar bem se vale a pena fazer essa cirurgia ou não. Quando é um caso de incompetência istmo-cervical, que é uma outra doença que não tem a ver com a cirurgia do CAF, que é o que o colo do útero da pessoa não segura a gestação, e daí começa que tem trabalho de parto no segundo trimestre, ou seja, ali com 24 semanas está perdendo o bebê, aí é outros 500. Não é o caso do pós-CAF. O pós-CAF, esse risco se mostrou para grandes uhum. prematuros, ou seja, bebês com mais de 34 Entendi. semanas. Então, no caso, ela teria que fazer uma avaliação melhor para ver qual que seria o cenário, né? E que nem você falou, tem que ser um ano, né? Daqui um Exato. ano, assim, quem faz? Quanto tempo Ai, faz que tu faz fez o teu uns CAF? um ano, mas eu tive que refazer de novo. Eu tive que fazer. Mas aí Ah, eu tu fiz refez. aquela captura íntegra, né, de sangue, né? Aí já tinha dado tudo Aham. negativo, mas mesmo assim a médica falou, Lenice, você quer ter filho? Eu não quero ter risco. Tá. E tu tava Ah, eu tava pretendendo pretendendo engravidar engravidar no quando? começo do ano, mas aí agora dei uma pausa porque na verdade já deu tudo negativo, mas aí tem esse lance que é agora eu tô fazendo análise do colo, né, pra ver como que tá bonitinho, né? O ideal é que tu espere no mínimo um ano da tua Ah, cirurgia, porque tá desse bom. risco Ah, diminui. eu não sabia disso, eles não falaram. A única coisa que ela falou é assim, eu quero fazer essa cirurgia interna. Foi o que ela falou, eu quero fazer a cirurgia interna. Aí eu falei, mas por Uhum. quê? Aí ela, não, é porque isso é melhor. Aí eu falei, mas doutora, isso é normal? Porque eu nunca ouvi falar. Aí ela pegou e falou assim, não, então, mas muita gente não faz essa cirurgia aqui porque já chega grávida. Aí eu falei, tá. Aí ela falou, Uhum. eu recomendo você fazer. Mas não é um processo, né? Aí até passei para Sim. o médico meu.
aí do Brasil para ele dar uma olhada nessa tese. Até eu falei com a sua equipe, eu falei assim, eu posso passar para ela ver o que que é exatamente que eu tô falando, porque eu não Uhum, sei, para mim não é normal, né? É tudo estranho. Aí eu, meu pai, o que uhum, é isso? Querem fazer uma cirurgia em mim, eu nem tô sabendo. Porque eu fico com medo, porque o problema dessa cirurgia é que se você perder o bebê durante os 12 semanas, aí você tem que fazer uma cesárea. Não é um processo assim, é mais invasivo, entendeu? é, Aí é complicado, né? Eles têm uhum, uma tese uhum, aqui que eles só dão vida pro bebê após 3 meses. É quando você pensa na criança. Mas antes disso, para eles é risco. uhum, Aí, imagina fazer uma cesárea? sim. Ai, misericórdia. É. É algo que você vai ter que avaliar bem. O que eu te recomendo é esperar no mínimo um ano, porque daí já vai diminuir esse teu risco, né? Tu tá com Agora eu quantos tô com anos? Que trinta e idade que tu oito tem? Vou fazer 39. Por isso que eu fiquei meio assim. É, Eu já tava planejando a ter um ano atrás, né? Mais ou menos. Não, quer dizer, esse ano, né? Na aham, verdade. isso, entendi. Espera pelo menos um ano e daí faz uma nova avaliação do comprimento do teu colo Mas do pode útero, ter para ver alteração qual depois vai de ter um ano. Ah, então, porque fala pode ter que cresce alteração. mais, né? Aí eu falei, nossa, o colo do útero fora fala que um pouco ele volta ao normal. Porque ele vai ter uma cicatrização, o processo de cicatrização dele, né? Então eu reavalia depois de um ano para ver como é que tá, ver se mudou Aí alguma eu posso coisa e pensar nessa aí pensa possibilidade. se Ah, vai. entendi. Ai, doutora, obrigada. Eu não Exato. sabia disso, até fiquei mais tranquila. De nada. Que a médica já quer marcar. E eu falei, Que calma aí, bom. eu vou resolver isso aí primeiro com o pessoal do Brasil. Depois eu resolvo, doutora. Eu não vou fazer nada aqui, não. Que eu não confio muito, não. Eu não Sim. confio. A saúde do Brasil é a melhor, cara. Não tem comparação. Os médicos do Brasil. Aí eu vi o vídeo da senhora, eu conheci por causa disso, né? Aí eu falei, gente, eu tenho que falar com essa doutora, mas você não é de São Paulo. Aí eu falei, ai, como que eu vou em São Paulo? Aí eu Atende falei, em São José dos gente, como que eu Campos, vou? que Aí é eu falei, perto de como que eu São vou Paulo. lá ver ela? Porque eu moro bem no extremo, sabe? Bem Não, tá numa bom. área. É mais ou menos Sim, 4 horas, acho, de carro. 3, 4 horas. Eu não sei, né? Eu tenho, assim, mais ou menos sim. noção, né? Mas não tenho muito mais também, não. Então tá, doutora, que eu sei que tem outras pessoas querendo fazer pergunta, né? Muito Obrigada, obrigada tá, pela tua doutora? Deus abençoe. participação. Fica com Deus, tá? Obrigada e sucesso aí na vida profissional em todas as áreas, tá bom? Deus abençoe. Outro, tchau. Obrigada, um Tchau. beijo. Tchau. Gente, já tá Como que eu fechando desligo uma isso hora de aqui, live. gente? Ah, Eu é no vou responder xizinho. aqui umas. É só tem um xizinho, exato. Tem umas perguntinhas aqui que passou. Eu vou responder mais duas perguntas. Vamos lá. Fiz exame citopatológico e deu ascos. A doutora disse que tem uma ferida e uma mancha. Tenho 29 anos, fiz biópsia, ainda não chegou. Fiz transvaginal e deu adenomiose, ainda não tenho filhos. Então, quando a gente tem um ascos, o ascos é a alteração mais frequente que existe de preventivo, né? Ele é uma alteração de células indeterminadas. O patologista viu, que é o médico que examina a lâmina, que tem uma célula que não está normal, mas ele não consegue dizer se essa célula realmente está indicando uma alteração, ou se é uma inflamação, ou se é um ressecamento vaginal, ou se é um corrimento. O que ajuda muito quando tem um resultado de ascos é a pesquisa do HPV. Por quê? Porque quando tem uma pesquisa de HPV positiva, aumenta a chance de realmente esse ascos estar indicando a presença de alguma alteração. Qual o exame que faz no ânus quando se teve NIC2? Então, se faz uma coleta de um preventivo do canal anal. Então, é o mesmo preventivo que nem coleta do colo do útero, só que coleta ali do canal anal. E daí, se tiver alguma alteração, nesse preventivo se vai para a anoscopia, que é um exame parecido com a colposcopia, que vai fazer a avaliação do canal anal. Doutora, tem risco de ter prolapso de bexiga se eu fizer esterectomia total? Então, depende do motivo pelo qual vai fazer a esterectomia, que é a retirada do útero. Quando a pessoa vai fazer a retirada do útero, porque ela já está com um prolapso, ela tem um risco maior de ter um prolapso de cúpula vaginal, de fundo da vagina,
Por quê? Porque o que é o prolapso? O prolapso é uma hérnia, né? Como se fosse uma hérnia. Então, os tecidos que sustentam, principalmente o útero, eles estão fracos. E aí, o que a gente faz? A gente não vai trocar esse tecido, a gente não vai fazer um transplante do tecido, a gente vai corrigir o tecido que a pessoa tem. Então, é uma condição inerente à pessoa. Aí, o que a gente faz é, na técnica da cirurgia, fazer algumas coisas que diminuem o risco de ter um novo prolapso, como uma culdoplastia, que é uma fixação encurtar esses ligamentos ou fixar esses ligamentos no fundo da vagina para diminuir o risco de um novo prolapso. Já quando a pessoa está fazendo uma esterectomia por doença benigna, o que é isso? Por um mioma, por um pólipo, por uma adenomiose, por uma doença que não tem a ver com prolapso, o risco de prolapso é de 1%, tá? Última pergunta que eu vou responder. Doutora, fiz uma biópsia e colposcopia deu NIC1, favorável a adenocarcinoma, onde realizei a CAF e a conização e foi enviado o material para nova biópsia. Sobre o adenocarcinoma, o ideal é fazer esterectomia? Sim. Aqui eu achei que ficou um pouco confuso, não entendi muito bem, mas eu acho, pelo que eu entendi, é que na biópsia veio adenocarcinoma de colo de útero. Então, quando vem o adenocarcinoma, pode ser o adenocarcinoma in situ, que é uma lesão pré-câncer, a gente recomenda que seja feito a retirada do útero. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada para quem participou da live de hoje. Para quem pergunta onde que a gente atende, eu atendo em São José dos Campos presencialmente e faço atendimentos online também. Para agendar, ali no link da minha bio do Instagram é só clicar lá que tem uma opção que vai ser direcionada para o WhatsApp de agendamento de consulta, tá bom?